todos, cá estamos nós, o canal de Mara Norte, para mais uma reportagem. Hoje, o lançamento de um livro da senhora Cláudia Ferreira. Estamos em Angra, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, e vamos falar aqui com o senhor Dr. José Paulo Lima, o homem que vai fazer a apresentação do livro, um senhor que já está habituado a essas andanças. Sr. José Paulo, muito obrigado por nos conceder essa pequena reportagem. E como é que foi aceitar o convite? Se conhece a miúda já de algum tempo? Sim, eu conheço. Nós partilhamos o mesmo local geográfico de nascimento. E é a Ribeirinha, aquela que nos une e que nos corre nas veias. Depois é um trabalho que eu sempre achei engraçado, da história familiar dela, de ter pessoas muito ligadas à cultura popular, a tudo aquilo que faz parte da história do nosso povo e da forma como a gente se diverte, que também é muito importante. Depois foi um convite que surge também numa série de biografias que eu fiz em familiares dela que estão presentes no livro da Ribeirinha e que depois a Cláudia achou que eu poderia ser um contributo, espero ser. É uma honra muito grande. O livro é um livro fantástico dentro da literatura infanto-juvenil, no entanto, também é uma lição para adultos também, que eu aconselho a toda a gente a ler. E realmente é uma alegria enorme que estou aqui e que posso falar sobre um livro que me prendeu uma semana de leitura ávida e muito serena, porque o livro é muito humanista, é muito presente e é um bom livro. É mais fácil falar com pessoas que nós conhecemos mais ou menos. Há aquela intimidade. Qual é para si o que é mais fácil falar de alguém que já toda a gente conhece, falar da Cláudia, que está a dar os primeiros passos e que é uma miúda com muita capacidade? Qual é para si esta ligação, mais difícil, fácil? Eu tenho uma opinião concreta sobre isso. Nós, através dos livros, conseguimos ver muitas vezes a alma das pessoas. E a Cláudia diz que está a dar os primeiros passos. Não, a Cláudia já tem algum trabalho feito nessa matéria e livros. Este já é um livro que vem em sequência de outros e com muito sucesso, aliás. Torna-se fácil quando a gente da nossa, quando a gente nós conhecemos e que é capaz de, com a sua genialidade, pôr uma história que está ao dispor de toda a gente e que toda a gente se pode divertir com ela e refletir. Porque a leitura é isso mesmo, a cultura é isso mesmo. É uma reflexão sobre a subjetividade de cada um, sobre a vida real. E acho que principalmente esta é a ideia que se passa desse livro. De superação, de resiliência, mas também em prol de um bem comum e de um bem em prol da sociedade. Acho que essa é a grande mensagem que passa do livro. Os olhos também leem, também comem. O livro tem uma apresentação excelente. Sim. Eu tive a oportunidade de o ler digitalmente, porque conseguia sublinhá-lo digitalmente e conseguia perceber onde é que estava a cada dia que o fazia, mas realmente é um livro com muito conteúdo, é um livro com muito conteúdo escrito e muito conteúdo poético e conteúdo intelectual também. E acho que, sobretudo, é uma obra que engrandece a literatura açoriana, que ao fim e ao cabo é isso mesmo. Sim, senhor. Doutor, muito obrigado. Foi um gosto enorme falar consigo. Obrigado. Continue sempre com esta capacidade, com esta forma de elevar e mostrar a nossa cultura. Obrigado pela gentileza, foi um prazer. E vamos continuar por aqui, falar com a senhora Cláudia Ferreira daqui a pouco. Vamos fazer o lançamento para depois vocês aí na diáspora, em todo o lado, vejam a apresentação e o trabalho que nós, canal de Mara Norte, fazemos em prol de todos vós. Fiquem connosco, um abraço e até já. Eu começo com uma frase, ou com um pequeno parágrafo que comecei no meu livro, que é o ponto de união aqui para estar aqui nesta sala com todos vós. Como uma manta de retalhos estendida na encosta sul da serra, inclinada para o mar, a freguesia da Ribeirinha é como uma pintura que ornamenta a ilha. É desta Ribeirinha, feita de pedra preta, de muros comidos pelo tempo e de gente de cultura popular sem igual, festeira, que eu também tenho a felicidade de ser natural, e essa é a raiz partilhada que me traz aqui hoje, com particular alegria, porque é a apresentação de um livro. E porque apresentar a obra de alguém da nossa terra é, de certo modo, apresentar um pouco de nós próprios. Os caminhos, as memórias e as figuras que nos moldaram. Entre essas figuras encontram-se precisamente um elo que une a autora a este chão comum. Cláudia Ferreira é neta de uma pessoa que
durante as minhas pesquisas do livro, me fascinou pela sua bibliografia. É neta de José Ferreira Vaz, popular Sr. José Taboas, nascido no lógico ano de 1939 e falecido em 2024. Era morador na Rua da Calçada e foi músico da Filharmónica, da União Católica da Serra da Ribeirinha, mestre de danças de carnaval, homem de lavoura e pastor de touros de corda, por isso estou aqui também. É uma responsabilidade estar aqui, apresentar uma obra de uma jovem nascida em 1990, que reside atualmente em São Miguel. É licenciada em Sociologia pela Universidade dos Açores e autora de livros de literatura infantil-juvenil, e que desde tenra idade sempre ouvi dizer que havia uma pequena, que eu costumo dizer na minha freguesia, na Serra, que escrevia uns livros muito bonitos. Portanto, mais precisamente a partir dos 18 anos, decidiu escrever o seu primeiro livro e é ainda biblioterapeuta e membro fundador da Associação Portuguesa de Biblioterapia. A Princesa de Limaland e a Decisão Cordial é, à primeira vista, um livro, um romance de literatura infantil-juvenil. Tem princesas, feiticeiros, dragões, fadas, castelos, poções e portais para outros mundos. Tem tudo aquilo que faz sonhar qualquer jovem. Que este livro é muito mais do que fantasia. A história gira em torno de Jade Arima, uma jovem de 17 anos que descobre tarde aquilo que sempre foi. Uma princesa feiticeira, herdeira do poder ancestral, sucessora de uma imperatriz que já morreu há mais de 100 anos, já cresceu numa aldeia simples, sem magias, sem palácios e sem coroas. Simples. E, no entanto, e aqui está a magia desta obra, a autora não nos deixa afundar. Traz-nos para o mundo real, aplica nestas quase 300 páginas, mais de 300 páginas, aquilo que é a nossa vida, a nossa vivência e aquilo que o fantástico poderá ser imaginar o que é a vida real de cada um. É uma obra que eu aconselho vivamente a ser lida e julgo que esta obra é uma obra que indubitavelmente trará e tornará a cultura açoriana mais rica. Parabéns à autora e à sua família, porque realmente é um livro fantástico. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra doutora Fátima Amorim, doutor José Paulo de Lima, meus senhores e minhas senhoras. É com enorme alegria que encontro-me em casa para o lançamento do meu terceiro livro. Antes de mais, quero agradecer à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que muito prontamente abriu as portas da casa a esta filha. Agradeço ao Dr. José Paulo Lima por ter recebido o meu convite de bom agrado para apresentar o meu livro. Somos conterrâneos da mesma freguesia e unidos no respeito e estima pela nossa freguesia, a Ribeirinha, e pelas nossas tradições. Agradeço também as palavras que me foram dirigidas e a sensibilidade com que apresentou a minha obra. Confesso que me fez sonhar que eu tive acesso ao texto antes. Agradeço também a presença de todas as pessoas aqui presentes. A vossa presença dá cor ao meu coração. E como não poderia deixar de ser, um agradecimento muito especial ao meu marido, aos meus pais e a toda a minha família. As nossas raízes são muito mais do que alicerces estruturais, sendo também uma fonte de amor e memórias que dão forma à nossa existência. Por isso, quero aproveitar este momento muito especial na vossa companhia para dedicar o meu livro a 3 familiares falecidos recentemente. Ao meu avô José Ferreira Vaz, mais conhecido por José Taboas, o homem do carnaval das danças de espada que tanto adoro, tendo deixado a sua marca gravada nesta tradição. Ao meu tio José Henrique Rocha, o senhor da música, tanto cá como no Canadá, foi cornetinho da nossa Praça de Touros, tocando pela primeira vez na sua inauguração, sendo a grande referência da sua irmã, Ana Cristina Rocha, neste caso a minha mãe. E por fim, ao meu padrinho João Soares, natural da Veteira, mas que faleceu no Canadá. A sua paixão pela tauromaquia era enorme, tendo passado este gosto para os filhos e netos, com uma forte participação na diáspora, inclusive o neto mais velho criou a sua própria ganadaria. Escrever é modificar o mundo com as palavras, é polvilhar linhas e mais linhas de amor, costurando letras que dão forma a palavras que são revestidas de imaginação. A literatura é um universo cheio de portas
que nos levam para outros planetas, sendo impossível regressar sem ter sido tocado pelas palavras. Já dizia José Saramago, os livros deveriam ser vendidos com uma cinta a envolvê-los com a seguinte frase: cuidado, aqui dentro tem uma pessoa. A história da Princesa de Limaland começou quando eu tinha 18 anos, embora a criatividade e o gosto pela escrita já se evidenciasse na infância. Nunca foi um sonho tornar-me escritora, mas aquilo que começou em tom de brincadeira, quando escrevi o primeiro livro, cresceu e tornou-se sério, sendo a garantia que este é o meu mundo e que novas histórias serão criadas. Quando seguro numa caneta, tenho a possibilidade de criar novos mundos, estabelecendo uma amizade profunda com os personagens. No processo de escrita, costumo passear pelas ruas que vou criando, acenando a fadas, doentes e até dragões. Porque todo este mundo é real dentro de mim, estando acessível a qualquer pessoa através da leitura. Este livro começou a ser escrito em 2013, logo após o lançamento do meu segundo livro. Não foi um processo constante, nem linear, e durante muito tempo acabou por ficar um pouco esquecido, devido a outras prioridades. Mas sempre que regressava à história, percebia que sentia saudades de escrever. E sem mais delongas, quero convidar-vos a partirem nesta viagem para o meu mundo mágico, deixando aqui uma breve mensagem. A arte, para ser verdadeira, tem que ser sentida por quem a produz, para que possa fazer sonhar quem a contempla. Obrigada a todos. Todos, cá estamos nós aqui no Salão Nobre de Angra do Heroísmo, a convite da senhora Cláudia Ferreira, uma escritora, uma jovem escritora com muito talento. Foi muito bonito ouvir as suas palavras, foi muito bom ouvir também o Dr. José Paulo Lima. Foi uma conjugação de vizinhos, de contemporâneos, pessoas que moram na mesma freguesia. Poderíamos começar por falar neste seu terceiro livro, um livro para adultos, para crianças, mas para aquilo que falou o senhor doutor, e vamos explicar um bocadinho, é também um livro para adultos e vale a pena ler. Como é que se sente depois deste lançamento deste terceiro livro? Sinto muito feliz. Antes de mais, quero agradecer a presença e felicitar-vos também pelo trabalho que tem sido feito pela vossa parte. O meu livro é feito para qualquer pessoa que queira ler e que goste de magia. Comecei por escrever em 2000 e tinha 18 anos. Publiquei o primeiro livro em 2011. É uma trilogia. O primeiro livro chama-se A Princesa de Limaland e a Pedra Mágica. O segundo foi publicado em 2013, Princesa de Limaland e o Mistério da Profecia. E o terceiro, que encerra esta trilogia, que foi apresentado hoje aqui, chama-se A Princesa de Limaland e a Decisão Crucial. É como disse, é um livro direcionado para um público juvenil, infantil-juvenil, adultos, para qualquer pessoa que goste de ler, que goste de imaginar e de sonhar. Quando é que começou a sonhar em escrever? Começa muito cedo, claro. Eu comecei aos 18 anos em tom de brincadeira, digamos assim, mas desde criança que já se evidenciava esta facilidade em brincar com as palavras, digamos assim. Sempre gostei muito de escrever e a imaginação era muito fértil. Com 8, 9, 10 anos escrevia textos, sempre com um toque de magia. Claro que fui crescendo e a escola também não permitiu desenvolver mais esta aptidão e ficou escondido. Aos 18 anos, como disse, em tom de brincadeira, disse, bem, vou escrever um livro. O meu namorado, agora meu marido, disse, vai escrever um livro? E eu, sim. E ele, sobre o quê? Sobre aquilo que eu gosto, fantasia, magia. E foi assim, começou em brincadeira, mas depois aquilo foi crescendo. E eu percebi que não era uma brincadeira, que era algo que eu gostava. E eu comecei a abrir a caixa de Pandora, digamos assim. Disse, bem, eu gostava de fazer isso na infância. E a partir daí, desde que abri esta caixa, nunca mais se fechou. Portanto, novos planos, novas histórias virão, com certeza. Há uma coisa que me fascinou, que é a magia da sua família. Uma família de artistas, falar e homenagear a sua família é algo que nos toca, porque nós conhecemos a vossa família. E isto é muito importante. É uma forma de também, de além de homenagear, elevar essas pessoas que deram muito à nossa terra. Em relação à minha família, eu gosto sempre de dedicar àqueles que já não estão cá presentes. No primeiro livro, homenageei outros familiares, no segundo, o mesmo, só que publiquei o segundo livro em 2013, estamos em 2026 e nem todos os que estavam naquele ano acompanharam-me neste percurso. Gosto de fazer
estas dedicatórias porque é uma forma de senti-los e de tê-los cá presentes. No que diz respeito à cultura, sim, a minha família está direcionada para a parte da cultura, das nossas artes, das nossas tradições, e eu, como gosto muito de história, de cultura, gosto de perceber, de refletir sobre a nossa imigração, o que é feito lá, esta ponte que é feita entre nós e a diáspora, e claro, como eu tenho família no Brasil, no Canadá, na América, e vários familiares também participaram nas nossas tradições lá fora, continuam a participar lá fora, nada melhor do que trazer aqui esta homenagem, digamos assim, à minha família, que são aqueles que me tocam no coração, e uma forma para os nossos imigrantes que estão lá fora também de saberem quem é que é esta pequena da Serra, que falou aqui de alguns familiares e que alguns, se calhar, devem conhecer. Esta família da Serra da Ribeirinha, onde dentro desta própria família tem uma divergência de talentos, uma coisa incrível, desde trompetes, desde pessoas que cantam, desde pastores, desde... As tradições parece que estão todas dentro desta família. É verdade, é verdade. Eu é que fui um caso à parte e não aprecio e defendo a nossa cultura e as nossas tradições, mas infelizmente eu não tenho os dotes musicais nem artísticos do meu avô no Carnaval, embora seja uma apreciadora das danças de espada, já saí também em 3 danças de espada, mas como dançarina, não me vejo de espada como o meu avô, não me vejo a tocar um instrumento, embora a minha mãe também... tenha tocado na Filarmónica, os meus tios também, inclusive o meu tio José Henrique, que ensinou os irmãos mais novos a tocarem. Eu achava que iria gostar de música, eu obriguei-me a gostar de música, eu achava que tinha que gostar de música, inclusive houve no Natal que eu pedi pelo Natal aos meus pais um violão. Eu tinha 10 anos, porque eu achava que tinha que gostar de música e eu achava estranho não gostar. A minha mãe inscreveu-me no conservatório, mas eu só fiquei lá um mês, para desgosto da minha mãe. Portanto, eu sou da arte, da cultura, mas diferente da minha família. Eu vejo mais e aprecio dos bastidores e como espectadora também daquilo que é feito pelos meus tios, na Praça de Todos, como cornetinho, na nossa diáspora, mas de outra forma, diferente da minha família. Nós agradecemos imenso o livro. O livro é muito, muito rico, tem uma apresentação excelente. Como é que saiu esta ideia? Claro, da sua imaginação, só pode ser. Em 2013, quando eu publiquei o segundo livro, eu já tinha delineado algumas partes do terceiro e desde aquele momento, como eu já tinha finalizado o segundo, deixei muitas questões em aberto e eu percebi logo que o terceiro terá que ser a Princesa de Limaland e a Decisão Crucial. Bem, decisão crucial tem que ter ali na capa algo que faça a personagem decidir. Ela, com a coroa, significa o reino e o namorado significa a paixão que ela não pode viver. Portanto, ela fica com a coroa, bem, o que é que eu vou escolher? O reino, as pessoas, ou vou escolher a pessoa que eu amo? Portanto, esta ideia já lá estava no passado, bem vincada, e agora saiu para o público. E agora ama tudo o que faz. Ama a diáspora. Falou na diáspora há pouco. É tão bom fazermos algo que nos toque, porque aqueles que partem daqui, a saudade, como se fala tanta vez, isso é muito importante. Entende que consegue chegar a ele. Sim, muito. A minha família, alguns familiares emigraram, os meus tios emigraram, sempre ficávamos a contar os dias para que estes familiares chegassem para as nossas festas, inclusive para o meu casamento vários familiares chegaram, para outras festas, por exemplo, as coroações da nossa família, vários familiares vinham e houve sempre aquela união entre nós e quem lá estava. Portanto, eu cresci com este sentimento de saudade, de perceber e de respeitar quem lá está. E como sou muito reflexiva, talvez seja aqui os meus dotes artísticos ou literários, sempre me coloquei no lugar daquelas pessoas. O sofrimento, um outro país, uma outra cultura, uma outra língua, porque há muitas pessoas que lá chegaram e não sabiam a língua e até algumas ainda continuam sem saber. E inclusive em 2017 apresentei um livro que é também de uma pessoa imigrante, da diáspora, o José Ribeiro, o Modesto da Ribeirinha, que era o livro. Eu fiquei muito lisonjeada porque era algo fora daquilo que eu faço. Como o Dr. José Paulo também mencionou que era um pouco fora daquilo que ele faz. Foi um desafio enorme, mas para mim foi muito gratificante, porque eu tenho essas raízes também na diáspora. E para mim foi algo em que eu falei do livro e no final eu escrevi uma carta aos imigrantes onde eu exponho este sentimento e eu até disse-lhe ao José Ribeiro na altura, olha, para levar este sentimento da terceira aos nossos imigrantes que lá estão. É interessante, estamos mesmo no final aqui. A capa tem a coroa, o reino e tem também o homem, a paixão, o amor. Não vivem cá, na ilha, a opção, e agora se quer um pouco saber um bocadinho da sua vida atual, vive em São Miguel, é isso? Sim. Aproveite os dois, o reino
E o amor. Pois o amor é o meu marido e o reino é a escrita. Porque com uma caneta na mão eu consigo criar todos os mundos que me vêm na imaginação. Em relação a mim, eu sou natural da Serra da Ribeirinha, tenho 36 anos, sou filha única, tirei Sociologia, sou membro fundador da Associação Biblioterapia, ligo muito às artes, ao poder da literatura, como forma terapêutica, e neste momento sou técnica superior a residir em São Miguel, onde trabalho. Sim, senhora, para finalizarmos, uma mensagem para a diáspora. A diáspora que nos toca. Já falou neles, mas eu penso que há sempre algo. Eu digo, a minha mensagem final é que é sempre um gosto estar aqui deste lado a trabalhar para todos vocês. Fazemos pouco, tentamos fazer aquilo que gostamos, um pouco diferente, se calhar, dos outros canais, mas somos todos importantes e fundamentais. E é para essa diáspora que eu gostaria que finalizasse com umas palavras. Eu vou terminar com uma frase que já foi escrita por mim num texto, e muito simples, e acredito que seja muito poderosa, porque eu acredito muito nas nossas tradições, sou muito defensora. E a frase é a seguinte: que lá longe, em terras distantes, o Espírito Santo continua a abençoar os nossos filhos imigrantes. Bem, foi mais uma reportagem do canal Mata Norte. Até uma próxima oportunidade.